calor assim da comunicação ao vivo, né, amada? A gente fala coisa que depois vai ver quando tá gravado. Eu falei isso. É que eu queria dizer uma coisa e falei outra. Às vezes ocorre, entende? Sim. Então é bom tá bem atento. Por exemplo, no hangout que eu fiz com o Fernando e com o Silvio, eu falei o tempo todo da árvore do bem e do mal. Mas é que eu tava no pique, mas não é. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois é que eu parei. Entendeu? Depois que acabou o programa que eu vi eu falando árvore do bem e do mal, que eu tava ouvindo o programa gravado, aí mas peraí, não é árvore do bem e do mal, é do conhecimento do bem e do mal. Mas na hora, entende? Sim. Quer ver outra também? Quando eu gravei Pedro, dizendo que nós somos a pedra, né? Nós não somos a pedra, nós somos como a pedra. Entende? Mas aí na hora de gravar eu falei igual a pedra, somos a pedra. Sim, mas é porque você tá no embalo, amada, entende? Da gravação. Atualmente, o que você tá falando agora, a mente já tá trabalhando em muitas outras coisas novas pra você falar. Mas e quase da árvore do conhecimento do bem e do mal? É a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a partir do momento que ela comeu, foi conhecendo o bem e o mal, não é isso? Na verdade muda alguma coisa, mas no contexto do que eu falei não influenciou. Não influenciou, é isso que eu quero dizer. No contexto, não. Mas em determinado tipo de aspecto que nós vamos abordar, pode influenciar. Sim. Entende? Dependendo do ponto que a gente quer que tá colocando. Mas nesse geral, não. Entendo. Porque aí vale o que está escrito, né, amada? Quando Pedro fala que nós, como pedras vivas, né? Nós crescemos para a edificação e morada do Criador em espírito. Então, quer dizer, ali no contexto, ali não... Mas não foi porque eu quis falar assim, é porque tu tá no pique falando, aí você... Quando você vai ver de novo, é que você fala, poxa, peraí, eu falei assim, mas é um pouquinho assim. Correto. Mas agora, uma coisa é falar de errado ou mudar as coisas, né, de propósito, não tem isso não tem interesse nisso, né, amada? Verdade. Nós estamos aqui fazendo esse programa aqui, a gente até hoje aqui, pode até ser que eu venha oferecer um DVD em promoção, alguma coisa, mas a gente nem falou em venda de nada. Né? Então não é um programa de vender as coisas aqui com segundas intenções. Então a gente está aqui fazendo porque a gente fala as coisas que a gente sente no coração, para que as pessoas compreendam e busquem ver se é verdade ou não, compreender melhor, mas o interesse é justamente esse único. Então não tem como ensinar errado. Né? Por que o sistema religioso ensina errado? Porque eles querem manter eles no poder, querem manter o esquema de grana, querem manter o domínio, né? Esse pessoal, amada, não vou generalizar, mas grande parte tem loucura por liderança, entende? Certo. Eles querem perder tudo, menos a liderança deles, de ter um grupo que eles lideram lá e tudo, e ganha dinheiro com isso, e vai tocando a vida deles cada vez progredindo financeiramente mais. Então esses caras ficam presos a isso. Nós vimos La Dimensão Desconosciuta, a mistura da dimensão desconhecida com a italiana, né? Sim. Além da imaginação disso, o cara, ele queria liderar, não queria saber de nada, né? Vamos lá, Madinha. Não, é que a irmã querendo saber o nome do irmão que apareceu. Robertson. Não, que apareceu... Roberto, que apareceu lá em São Caetano. Ele mora em City of London, né? Vamos dizer assim, numa réplica do Vaticano, não que tenha a ver com o catolicismo, mas digo no modelo, né? Porque é uma cidade dentro da cidade. Agora você vê, na sugestão para que o Brasil termine com a polícia militar, aquela coisa toda, até o Vaticano se pronunciou, né? Né? Mostrando assim o que deveria mudar no Brasil, né? Então você vê que nessa hora lá no Conselho da ONU, o Vaticano tá lá não como padre, né? Tá lá como... Não com as coisas de Deus, tá lá como país mesmo que eles são, né? É verdade. Aí o camuflado cai, né? A casa cai. Olá, irmão Rubens, acompanhe seu trabalho desde 2008. Obrigado. Tento alertar as pessoas, mas não é nada fácil, te admiro muito. Nunca desista deste trabalho maravilhoso. Que o Criador proteja você e a Amadinha. Abraço. É o Binho. Alô, Binho! Um abração aí, meu amado. Viu? Obrigado mesmo pelo carinho aí. Obrigado por tudo. Tem mais quem aí, amada? Aqui é falando sobre o texto, a escritura, sobre o véu que se rasgou. Eu gostaria de saber se vocês já meditaram neste trecho da escritura que dizem: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras. E abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa. E apareceram a muitos, né? Que coisa tremenda é essa, irmão? Eu sempre tive dúvida sobre esse texto. Seria também uma dúvida minha, Rubens. Amada, o texto... Não entendi muito bem. Esse texto não narra um fato mentiroso, mas verdadeiro, né? Isso aí cumpriu uma profecia. Porque as mulheres terão seus mortos de volta, não sei o quê. Tem uma profecia longa sobre esse fato.
Então aconteceu para que se cumprisse a escritura, entende? Ah, sim. Tá certo? Por exemplo, por que o Salvador, quando fugiu lá para o Egito e depois retornou, por que ele foi viver em Nazaré? Para que se cumprisse a profecia. De Nazaré virar aquele. Então, algumas coisas ocorreram para se cumprir a profecia, entende? Tá. O próprio Salvador um dia testemunhou de uma profecia sendo cumprida naquele momento. Ele disse, hoje, aqui se cumpriu essa escritura. Se cumpriu, né? Isso é verdade. É a coisa mais linda do planeta, amadinho, ele falando. Hoje se cumpriu essa escritura, né? Hoje se cumpriu a escritura. Isaías. Então algumas coisas aconteceram para cumprir a estrutura. Esse aí, essa das mulheres tiveram seus maridos, né, de volta. Os filhos tiveram seus pais, então se cumpriu nessa daí. Vamos lá, minha rica. Aqui é o... Olá, Rubens, estamos lhe assistindo. Manda um alô para Max, Totinha e Carla. Né? Mas não precisa mandar um alô. Valeu, Max, Totinha e Carla. Estão assistindo a gente aonde, Amadinha? Em Juazeiro, Bahia. Juazeiro, legal. Petrolina e Pernambuco também. Legal, os dois lugares lá da música do Rei do Baão, Maçom. Sim. Agora aqui, ó. Já leu o livro que te enviei pelos correios? Eu e o pai somos um, de autor Ricardo Nicota. Se puder, Elaine, leia também. Forte abraço. Eu já dei uma olhada superficial, né? E não parei para ler não, mas eu vou parar para ler porque eu gosto muito de leitura. Mas eu dei uma olhada superficial, achei interessante. Né? Achei interessante. Entende? Eu agradeço pelo livro, viu? Muito obrigado. Certo. Eu vou lá pro canal. Tá. Minha amadinha tá vendo aqui, pessoal. Obrigado, Elaine. Leram o meu e-mail. Grande abraço. Aruan Gabriel. Aruan Gabriel. Ele pergunta onde eu estou lendo. Bom, eu estou lendo nos dois, né? Aqui eu estou lendo os comentários e os e-mails. Alguém falou assim, o Benson, esse negócio de Illuminati tira o nosso foco do verdadeiro inimigo, que é o diabo. Amado, o inimigo, o Criador falou assim, os seus inimigos estão dentro da sua casa. Né, amada? Quando fala casa, é o seio do convívio. Tá certo? Certo. Então, na verdade, o diabo, ele só é inimigo nosso quando nós damos mole para isso. Quando a gente dá lugar, né? Quando dá lugar. Se você não der, ele não é teu inimigo. A escritura é bem clara, meu amado. Deixa eu ver. O Benção. Diz Benção. assim, ó, sujeitai-vos ao Criador. E os diabos rejeitai ao diabo e ele fugirá de vós. Isso. Eu pergunto, isso é mentira ou isso é verdade? Isso é verdade. Então, se sujeitar ao Criador, amar o próximo, né, que é o mandamento esse. Mandamento é um mandamento. Não pecar contra ninguém, não tem diabo que vai te atingir. Então não tem que ter medo do diabo. Verdade. Tem que temer é o Criador, aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É verdade, é verdade. E muitos hoje em dia não têm medo, né? Não temem o Criador. Não é verdade? Então não tem negócio de verdadeiro inimigo nosso, entende, amada? O diabo é inimigo das nossas almas, mas foi posto como inimigo das nossas almas pelo próprio Criador, para nos dar livre-arbítrio. Um abraço para Brocktown, nos Estados Unidos. Fica lá em Riba, lá perto do Canadá. Deve ser frio pra caramba lá, cara. Né? Um abraço lá pra turma assistindo a gente lá em Brocktown. Aqui é o Grêmio Centenário. Oi, Rubens, primeira que pego vocês ao vivo. Acho que quer dizer que é a primeira vez, né? Beleza, que pega ao vivo, beleza, né? Obrigado aí pelo prestígio. Sempre assisto vocês, muito bom. Muito bom. Meu nome é Felipe, eu moro nos Estados Unidos e aqui as pessoas são tão iludidas que eu tento falar com elas sobre essas coisas, mas é tão difícil. Imagino, meu amado, imagino. Nos Estados Unidos eu tô vendo aqui que aparece para mim Los Angeles, aparece também Mountain View, lá pro lado da costa norte, e Wildermere e agora Brockton, né? Isso assistindo pelo Verdade Oculta, né? Não estou contando aí com o pessoal do live stream e nem contando com o pessoal do Hangout, né? Do YouTube. Sim. Sim, amadinha, mais. E a Gilmarinha, um abraço para Gilmarinha. Falei mais, lembrei dela. Verdade. Amanhã tem que fazer um contato comigo amanhã, viu, Gilmarinha? A gente se fala amanhã. Fala, Amadinha. Rubens, ex-macumbeiro, pode deixar a macumba ser de Alruxo? Até ex-protestante, quanto mais ex-macumbeiro. Até quem ensina tudo errado pro povo. Pode. Né? Quem engana o povo, quem pratica coisa que o Criador não manda, quanto mais o macumbeiro. Esse que não engana ninguém. Né, Amado? Macumbeiro não engana.
Verdade. Você vai ver o macumbeiro falar, vai lá que eu vou abrir a pombagira lá para poder te dar uma solução do teu problema, vem fazer uma consulta com tranca-rua das 7 almas. Ele já sabe a que pessoa nada sabe. disso tá na escritura não, mesmo, já tá ele já fazendo. sabe que não tá. Mas a pessoa que vai lá também já sabe com o que vai lidar. Também. Eu conversava com uma pessoa que eu amo muito, amada, mas eu amo mesmo. Sim. Sabe? E ele falava pra mim, não, eu falei, pô, tem gente evangélica aí, não, rapaz, pelo contrário, eu tô do outro lado. Entende? Eu tô do outro lado. Pensando que a macumba tá do outro lado, tá contra o Criador, Entendi. entende? Porque até o próprio macumbeiro, o espírito, ele tem a visão de que ele tá contra o Criador, assim. E o protestante é que tá do lado certo. Tá do lado certo, é verdade. Eu falei, rapaz, se você tá do lado errado e sabe que tá errado, você tá mais próximo do lado certo do que quem está do lado errado achando que tá do lado certo. Por quê? Porque tem consciência de que está fazendo algo que desagrada o Criador. Então, de uma hora para outra, pode pensar, não, agora eu quero agradar, não vou desagradar mais. Agora, o que acha que já está agradando, mente cauterizada, é ruim de se largar. É difícil. Então, né, eu acho mais fácil um espírita aí que se converte verdadeiramente, é verdade, né, amada, do que um protestante, é mais difícil. Se você que está assistindo é protestante e conseguiu largar o templo, ó... tem que dar muita... tem que agradecer muito o Criador, porque é difícil, né, Rubens? É muito difícil. Para as pessoas que estão... Assim, eu não digo, Rubens, eu vou dar minha opinião. Eu não digo assim, quem está, como eles costumam dizer, no mundo, né? Ou quem é de uma outra religião, ou quem é ateu, enfim, eu não digo estes. Mas quem é do sistema religioso protestante, que consegue largar isso para seguir o verdadeiro Salvador, realmente tem que agradecer todos os dias, porque... é uma coisa de louco, sabe? Eles acham que tudo que é de fora é do diabo, é o diabo que está tentando para tirar eles da igreja, né? Tirar do caminho de Deus. Então é uma coisa assim, bem doentia mesmo. E aí, amadinha, você tem uma escalada da dificuldade. Por exemplo, se o cara é só membro ou a mulher, ela já fica difícil largar aquilo achando que aquilo está certo e com medo de errar. Certo. Agora, se a pessoa tem cargo de diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, qualquer cargo, esse não quer largar... porque quer continuar, tipo assim, sendo alguém em algum lugar. Quer continuar com status. Não sabendo esse próprio coitado, que ele vai ter muito mais status pregando para qualquer um em qualquer lugar a verdade do que lá. Entende? Enganando e sendo enganado. Porque, por exemplo, lá ele tem um título de presbítero ou de evangelista, debaixo da autoridade de alguém que também diz que é outro membro, que é outro cargo, é pastor. Certo. Ele, se libertando disso, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir por conta dele, sem denominação, sem nada, um trabalho de divulgação, de evangelismo, na rua dele, vai chamar as pessoas na casa dele para poder ele falar, vai na casa dos outros falar a verdade, entende? Sim. E vai chamar o pessoal no portão, sei lá o quê, abrir um site na internet, um YouTube, eu não sei, mas ele vai agora evangelizar de verdade. Mas não tem consciência disso. Aí fica com medo de sair de lá e não vai ser mais presbítero, não vai ter mais cargo. Um abraço para Pinhal Novo, em Portugal, assistindo a gente. Muito obrigado pela audiência. Aqui é o comentário do Tiago. Valeu, exatamente, Thiago. Rubens. Satanás faz o que foi feito para fazer. Exatamente. Já o homem faz o mal que o Criador não criou para fazer. É isso que ele falou. Eu também gostei muito desse comentário. Muito bom. Verdade. O diabo cumpre o papel dele direitinho. Então, amada, veja bem, se o diabo é nosso inimigo, ele fica páreo a páreo com a gente. Se esse contexto de que ele é nosso inimigo perseguidor implacável, ele está sempre ao redor, bramindo como leão, pronto para nos derrubar. Sim, é verdade. É o papel dele. Ele vai bramir ou bramar, não sei como fala, latir, vai urrar a vida toda. Mas ele nunca vai atingir. Por quê? Porque... sujeitai-vos ao Criador, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo foi feito para isso, amada. É verdade. O diabo não é um touro louco, indomável. Como o Salvador poderia dizer isso se o diabo fosse indomável? Ele poderia até dizer assim, amado, olha, sujeita-se ao Criador, resiste ao diabo e possivelmente ele fugirá de vós. Talvez ele fuja de vós, né? Quem sabe ele fuja de vós. Porque aí não está no controle dele, é inimigo, é verdade. Ué, o inimigo está no controle dele, amada. Se é inimigo dele, como prega o protestantismo, tá boa certo? Boa pergunta. Se o diabo, olha pra cá, o diabo é inimigo de Deus. O diabo é inimigo de Deus. Sim. É uma luta, porque Deus está nessa batalha, essa batalha é de Deus, Deus está na batalha. É assim, quando estamos aqui no mundo espiritual, eles estão lá se... Tá degladiando lá. Deus e o diabo brigando. Certo. É Deus e o diabo na terra do sol. Certo. Eles estão lá brigando, tá certo? Certo? Então o Salvador agora, o Jesus, eu tô falando Deus